Beleza, beleza. E Olha, aí, já começou a começou rir. como? Nossa, É que eu dormi bem essa noite, tava cansado pra caramba. que coisa Que boa. coisa boa, trabalhador, né? Bom, vamos esquecer aqui o convidado. Vamos falar sobre a sua rotina, Não, Diego. não, não, vamos começar mais um episódio sensacional aí de hip hop, né? É isso aí, Começa aí, mais um, Denis. não, mas é isso aí, É. mais um episódio do nosso videocast contando a história, um pouco da história do hip hop em São Bernardo do Campo. Então a gente está aqui, né, com mais um convidado que é um amigo, é uma referência, né? Então eu me apresento, eu sou o Denis Pinho, eu sou um homem branco, cabelo cacheado, tenho olhos escuros, barba também, tô com uma camiseta branca com cocar colorido, tô sentado diante de uma mesa onde nós estamos conversando aqui e no fundo da cena uma parede preta com um pedaço de uma cortina vermelha. Bom, a gente conversa um pouquinho mais, mas já passo aqui pro amigo Diego. É isso aí, Diego. cacheado, cacheado. Fala, gente, sou o Diego Reis, tá? Então, homem preto, de dreads, tá? Dreads não muito longos, barba, e aí que aparece pra vocês dois brincos aqui do lado direito, uma camiseta marrom, é isso. Não vou me estender muito, porque eu acho que tem gente que tá se incomodando, tá vendo? Toda essa descrição. Eu sabia, eu sabia. É. Eu sabia que ia dar certo. Ia É. dar certo, minha. Tô prestando atenção no que o Diego tá falando na descrição aí. Vai copiar, vai É, eu vou copiar, vou Vamos copiar. mandar aí pro nosso convidado aí já, então. Manda aí, Sou. Vou copiar. Acho Manda, né? Ó, descrição do Diego. Eu sou um pouco mais preto. Sou um negro retinto. Estou com os dreads presos. Uma blusa marrom com os pelinhos na gola. Estou com uma caneca muito louca aqui do Cobra Kai. Que cor que é essa daqui? Vermelho. Vermelho. Vermelho e branco. E não tenho barbas. Tem um pouquinho aí. É isso. Pouquinho de 3 tem pelos. uns 4 pelinhos espalhados pelo rosto. Primeiro convidado que cita a caneca, eu quero esse nível de convidado. É esse nível de descrição, né? Cito isso mesmo. Porque a gente já aproveita esse momento para dizer logo no começo, né? Que a gente tem aqui um apoio cultural que é da Tripalho, né? Essa camiseta com esse cocar que eu estou usando aqui, né? Um apoio da Tripalho. Também essas canecas que você vai ver aí na mesa, a gente usando aqui, certo? A gente deixa sempre o site, inclusive temos 2 sites aí na legenda. E aproveito para dizer também que esse é um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc, né, pelo Governo Federal, Ministério da Cultura e Secretaria de Cultura de São Bernardo do Campo. Certo, Sou? Certíssimo. Chamando a atenção para vocês, não é um episódio ao vivo, né? Então a gente está gravando aqui, estamos no mês de outubro, correto? Vocês Sim. estão assistindo um pouquinho mais para frente, né? E vamos bater esse papo. A gente teve aqui já, e aí você fica de olho, tem a lista aí com outros convidados, né? Sempre nesse tema. A gente teve a Neuza Borges, a gente teve o Black, a gente teve o Sarará, né? A Neuza falou muito ali o comecinho, né? Das manifestações de hip hop, a molecada se juntando, né? Em torno disso. Da posse Raúça, e como eu sempre falo, né? A visão da Neuza é a visão de uma agente cultural, né? Ela é uma pessoa que fazia parte aí da prefeitura. E aí veio o Black e falou desse mesmo período, só que com esse olhar mais de um dos meninos, né, que fizeram acontecer. Aí veio o Sarará, que pegou um pouquinho depois, né? Ele citou a posse Raúça, né, aquela galera toda, como referência, como pessoas que ele aprendeu bastante, mas ele já veio um pouquinho depois, né? Então citou que veio depois o fórum do hip hop e tal, né? Todo esse momento. E ele citou também, que quando ele foi conhecer a dança, né? Ele conheceu você e você já estava dando aula. Sim. Então é interessante a gente partir desse princípio para tentar entender em que momento que você estava, como é que é, né? Você começou, pô, ele te conheceu, você já dava aula, então você já fazia um tempo. Acho que você está bem nesse período, né? Talvez um pouquinho depois da posse Raúça, mas antes dos meninos que vieram depois. Então você vai explicar para a gente como é que foi essa história aí. Então, acredito que praticamente eu seja da geração do meio, né, meu? Do meio, aham. E comecei nos anos 2000. Uhum. Estava estudando. E aí um amigo meu me convidou para ir lá na casa do hip hop Diadema. Até então eu só ouvia rap, né? Eu vi o pessoal dançando break ali, mas era uma época ali que eu nunca vi ninguém dançando ao vivo. Em 2000 isso. Anos 2000. Uhum. E aí, quando eu fui na casa do hip hop, eu já vi o pessoal lá dançando, a galera lá fazendo moinho. Eu falei, putz, meu, eu pensava que era efeito especial, né? Quando eu via na televisão e vendo os caras ao vivo ali, eu falei, meu, eu quero fazer isso.
E aí, eu comecei a dar aula em 2002. 2002 foi a época que eu comecei a dar aula, 2002 até por volta de 2017 aí, né? E a minha ideia sempre foi assim de ensinar, de passar pra frente, porque eu era o único ali do meio que eu tava que dançava. Esse menino que me levou pra casa do hip hop, ele morava em Diadema. Uhum. E apenas eu que morava em São Bernardo. Então eu fazia os meus treinos ali, numa sedinha lá do Esmeralda, que é aqui na comunidade aqui, né? Próximo ao Vila Ferreira ali. Treinava naquela sede. E aí eu comecei a treinar sozinho, de repente apareceu uma molecadinha, comecei a ensinar também. Por Mas... curiosidade, essa sede que veio a ser o CACJ depois ou não? Isso, mesmo, né? isso. Aham. Na verdade era o CACJ, a gente chamava de sedinha, né? Sei, sei. E aí depois o nome dessa pessoa é a Dona Graça, que era lá da comunidade, ela fazia vários projetos lá, e como ela via que eu ensinava a molecadinha a dançar, mas era mais para eu ter o meu grupo, na época eu tinha 17 anos, Tá. e eu queria ter o meu grupo ali, né, então eu comecei a ensinar mais para isso mesmo. Só que ela vindo, né, a Dona Graça, que é uma das líderes comunitárias lá da comunidade, ela quis meio que formalizar esse meu trabalho. E aí ela me indicou também a estar indo no centro da cidade, entregar currículo e tudo, porque eu via que era possível, né? Então eu Era comecei, meio que você fazendo isso na cidade. sim. E aí eu conheci o Juventude Cidadã, inclusive quem dava aula na época era o Breno da Backspin. E aí eu sempre fui nessa pegada de querer ensinar também, né? E aí eu ensinando o pessoal lá a dançar também, junto com o Breno. O Breno ele dava aula na frente lá para os alunos, aqueles que tinham mais dificuldade, espontaneamente mesmo. Eu chegava e ensinava os passinhos mais difíceis ali, né? E aí teve uma época que o Breno falou: Meu, vou indo para outro lugar aí, cara, e eu queria te indicar você para dar aula no meu lugar. Cara, não tinha noção nenhuma, assim, de dar aula de uma forma mais formal, assim, né? Sei. Mas eu aceitei o desafio, né? Uhum. E aí foi muito legal que desde então tem sido a minha vida, Uhum. né? De trabalhar com break, né? Eu percebo que na época o que sempre foi mais forte em São Bernardo, assim, foi o rap, né? O Uhum. rap foi muito forte, né? Mas break tinha pouco. Sim. Então, quando eu comecei a dar aula, eu lembro que eu pegava 5 turmas. Eu dava aula das 8 às 10, das 10 ao meio-dia, da 1 às 3, das 6 às 8, das 8 às 10. Turma toda, assim. E aí eu percebia que as pessoas saíam da periferia para fazer as aulas comigo de dança. E eu fui acredito que o primeiro, né, a fazer com que essa aula seja mais centralizada, né, o break seja mais centralizado. Porque, querendo ou não, as pessoas dançavam nas comunidades ali onde elas estavam, né? Aham. Tinha um break lá funcionando lá, a dança. Só que essa questão de centralizar, de todo mundo, cada um sair da sua quebrada, ir para um lugar específico, encontrar pessoas de outras áreas. Então foi na minha aula, né? Vou falar assim, na minha gestão. Pode crer. Você tá falando do lado da Juve? Juventude Da Cidadã, Do Juve. Juventude Cidadã? Isso, Tá. Então já pela prefeitura ali, né? sim, sim. Uhum. Eu me lembro que eu conheci o Soul, foi um pouquinho antes do Juventude. Foi lá onde você treinava mesmo, no Esmeralda, né? Uhum. E aí com o Gabriel, os moleque, né? O Binho e tal. E aí Aham. eu colei lá umas 2 vezes com meu sobrinho, assim, porque a gente queria dançar também. Né? E ficamos, aí a gente se conheceu e tal, mas não tinha aquela amizade, né? Só via, né? Se trombava, oi, oi. Pode E é crer. isso, né? Mas, o Soul, e qual é a sua perspectiva, né? Você fala, assim, de um senso de comunidade a partir do break, né? E você, quando você fala que realmente, né, em São Bernardo era mais o rap, era isso mesmo, né? Uhum. Eu fui conhecer o break quando eu conheci você, né? Que eu vi os moleques dançando, aí a gente ia pras festas e os moleques dançavam, lançavam os passos de break Uhum. nas festas, né? Pô, acho que aprender isso também. O Sim. grafite também ainda não era aquela coisa, né? Tipo, a gente não via muito. Era muito mais centralizado ali, inclusive no Juventude, quando faziam-se aqueles eventos, né, para pintar e tal. Mas como é que você vê assim, tipo, esse senso de comunidade daquela época, do que era o Juventude, assim? E aí a gente entra num ponto político dentro disso também, né? Sim. Então, a perspectiva que você está falando, né? Eu lembro que antes, acredito que a gente não tinha tanto apoio político, assim, né? Eu acredito que a gente se utilizava dos espaços, mas era algo entre nós mesmos da comunidade. Mas eu percebo que tem muita gente que instrumentaliza a nossa cultura, né, em relação a isso.
Então, eu penso que essas estruturas, assim, onde tem o break, né? Tem um amigo meu que tá dando aula no Cajuve agora, só que é só uma aula. Eu lembro que antes as pessoas vinham a semana toda, de segunda a sexta, lá para fazer as atividades, né? E hoje não, né? Hoje tá meio sucateado, né? Hoje eu vejo que até profissionais que começaram a dançar comigo, eles estão indo para outros lugares, né? Tem o Mauri, que tá na Tunísia. E para quem não conhece, essa realidade é do espaço todo, né? Não é da dança, não é do É, break, né? É do espaço todo, Isso, né? dos espaços de cultura da cidade, né? Uhum, É isso especialmente, porque É. na época realmente não tinha os espaços de cultura. Era sim. lá, né? Era É. lá. É. Né? Depois foi surgindo coisas no bairro e tal, mas nessa época era o que tinha mesmo. Sim. Eu lembro que as nossas grandes amizades começavam ali na sede comunitária ali, que todo mundo se conhecia. E de amizades se estenderam até hoje, né? E hoje em dia eu não vejo mais nas periferias Uhum. esses lugares. Então a gente é obrigado a procurar no centro e mesmo assim também não é ofertado, né? Então eu vejo que tem muita gente que treina ainda o break lá no da Juve, mas não com aquele apoio que a gente tinha, né? E então eu penso dessa forma, né? Que talvez mais para frente, talvez as coisas possam melhorar, só que Mas você imagina que isso é uma coisa que aconteceu na cidade ou foi geral, resultado de... É um impacto nacional? O que você acha? Você acha que foi uma coisa muito específica de gestões daqui? Como que você lê isso? então, talvez tenha sido por conta de gestões. Porque quando a gente organizava alguns eventos aqui, eu lembro que enchia, né? O Sarará, ele fazia o teste seu fôlego, e ele mesmo falou, Sou, é muito cansativo, É. porque a prefeitura, eles não ajudam. Então, a gente tem que buscar patrocínio de lojas, de outras pessoas que fazem a correria por conta mesmo, e Uhum. pedindo ajuda, e pedindo apoio. E chega uma hora que um vereador ou outro pode ajudar, mas nem sempre. Então, fica algo cansativo mesmo. Uhum. E aqui em São Bernardo, quem fez mais eventos de breaking foi o Sarará. Então, eu comecei com as aulas e tudo. As pessoas que se profissionalizaram com o break, com as competições, eles iam para vários outros lugares para participar de competições e São Bernardo não tinha. Né? Então, os únicos eventos de break que tinha eram proporcionados pela organização do Sarará. Uhum. Porque o Sarará ele foi muito dessa coisa, dessa pegada de, De quer fazer, né? trazer para cá. E antes era muito rap, 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 rap. Até na época da Neuza, que ela organizava os eventos lá, tinha o Hip Hop Resistência, que é, das antigas ali, né? E eu lembro que só tinha o meu grupo de break ali, e geralmente deixava a gente pro final para dar uma segurada no público. Porque é a única atração diferente, vamos dizer assim, Sei. né? Então dava uma segurada ali. E aí depois foram aparecendo outros grupos, mas hoje em dia não tem mais eventos assim. Os únicos eventos culturais que a gente percebe que tem de uma grande proporção é a Batalha da Matrix, Uhum. mas não tem outros eventos, né? Então a gente não tem outros recursos ali. Então eu vejo que a gente está precisando de muito apoio, só que vai depender de gestão para gestão. Vai ter uma gestão política que vai apoiar e vai ter outra Fica que não. dependendo da boa vontade e É, tal, né? Falta política pública mesmo. E Batalha da Matrix é espontâneo, né? Não é é. uma iniciativa pública, né? É Então, da a sociedade molecada civil que ali. foi É. forçando a barra, né? Sim. Você quer Não, perguntar? vai lá. Você acha que é um preconceito da gestão pública, do olhar, né? Da gestão pública mesmo, do olhar para a cultura, o olhar para a quebrada, para a periferia, pensando que o funk, hoje em dia também, o funk não, o rap, né? Hoje em dia é o funk. E aí quando a gente pensa no hip hop aí, né? Nos seus elementos, é um preconceito, assim, você acha, do olhar público para esse Especificamente movimento? com culturas periféricas, né? Isso. Sim, eu vejo que é um preconceito, mas ao mesmo tempo, quando eles visam apoiar por uma certa conveniência, porque a cultura hip hop ela tem capacidade de angariar muitos jovens de arregimentação, tem um poder de arregimentação muito forte. Então são coisas assim que eles não podem desconsiderar. Mas, por outro lado, quando a gente pensa em apoio, em políticas públicas, existe um certo preconceito para que essa cultura cresça por conta dessa discriminação, por conta de ser uma cultura urbana, talvez, né, numa outra gestão
eram preconizados mais a cultura italiana e tudo, nada contra, mas que todos têm o mesmo lugar ali, né? Então, a cultura periférica, ela está sendo muito pouco investida e com muito preconceito, mas eu vejo que muitas pessoas tentam até se aproximar dessa cultura, mas às vezes por uma conveniência política. Então, eu não vejo que seria uma forma também de fazer com que nosso movimento cresça, que o nosso movimento desenvolva mais. Sim. Mas eu vejo uma certa jogada nisso daí, né? E aí a gente vai conseguindo fazer os eventos mais pela força do nosso braço. Então, a Batalha da Matrix é o que é, porque eles resistiram bastante. E se eu pensar em fazer algum evento, e eu penso futuramente estar organizando eventos, eu já tenho que ter essa consciência que, olha, se eu for depender de prefeitura, de governo, se for depender de uma questão política, vai ser difícil. Então é mais fácil fazer um projeto, passar no edital, em alguma questão nesse sentido, para que possa ser feita essa cultura, né? Possa ser emancipada e crescer cada vez mais. Mas a gente está dependendo muito pouco, né, do poder político aí, do poder público, para estar ajudando a gente. E você acha que, assim, porque eu olhando para trás, eu vejo que tinha um movimento muito forte, né, do break, do hip hop. Hoje em dia parece que deu uma diminuída. Você percebe isso também? Tipo, menos b-boys, eu vejo menos o movimento. Aí, talvez seja por conta disso, de ter menos eventos, porque antes, pô, você colava na escola, o Mizu mesmo. Pô, quantas vezes não teve, né, um evento ali, não lembro quem organizava, mas teve umas batalhas de dança, ia em outros lugares e sempre via comentários, né? Hoje em dia, e tipo, movimentos, né, pô, da galera se juntando pra cantar, pro rap e tal. Hoje em dia, cara, é meio, assim, quase que escasso, né? Então, é aí que tá, ó, escasso em São Bernardo. Uhum. Porque grande parte dos eventos, aos finais de semana, sempre tá rolando evento de break, uma batalha de break. Inclusive, o B-Boy, o Kael, ele participou das eliminatórias nacionais da Red Bull, que foi lá na... Foi em Agora, São Paulo agora, foi lá no né? Carandiru, Aham. né, no circo lá. E aí, quando se participa de eventos, não é em São Bernardo. Então, a galera tá se deslocando, saindo daqui, para ir para outros lugares, né, que tem mais apoio. Geralmente tem apoio assim da prefeitura, então eu vejo vários eventos ali que tem ali o logo da prefeitura da cidade deles, nos nossos nunca, né? Então é isso que eu penso assim que tem break bastante, tem tido muitos campeonatos, muitos eventos e às vezes até com premiações consideráveis. Mas por outro lado também existe um desânimo até da parte da maioria dos dançarinos. Porque ele vai para um campeonato de break, às vezes ele gasta com a passagem, gasta com tudo, não ganha, e volta para casa apenas pela satisfação de dançar. Ah, pelo menos eu dancei, eu curti e tudo mais, mas quando vai pensar, poxa, da onde que eu vou arrancar uma grana? Como que eu vou conseguir sustentar minha família? Como eu vou conseguir ganhar com isso? Tem um amigo meu que ele está na Tunísia, que ele estava muito desanimado porque ele entregava currículo em alguns lugares para dar aula, ia em academia e ninguém contratava. E aí ele foi desanimando. E ele ganhou vários campeonatos de breaking, só que nem sempre é uma grana legal, né? Em alguns lugares tem, mas em outros não. Mas chegou um momento que ele foi conhecer uma companhia de dança que faziam turnês mundiais e ele falou, meu, vou para aí, Não pensou duas vezes, foi. não vou mais pensar em campeonato, não vou mais pensar nisso. E aí tem aquela coisa de falarem assim, agora o cara participar de campeonato, agora ele faz parte de um grupo de dança, atrair o movimento, que tem essas coisas, né? E não é sobre isso, né? Não é sobre isso. É pensar que o artista ali, o profissional, ele precisa pagar suas contas, né? Então, saber onde o calo aperta Sim. para conseguir se virar também é sábio e inteligente, né? Teve aí na última Olimpíada teve a competição, né? O break entrou, né? A dança, mas parece que já saiu, Sim, certo? Por quê, mano? Tipo, você acompanhou um pouquinho? acompanhei, cara. É. Assim, lembrando que a Taizinha, né? Tava envolvida ali, era uma das repórteres ali, né? Uma das comentaristas, né? Super legal. Taizinha que tá sempre aqui no ABC e tal. Sim. E ela tá Enfim. à frente do centro de treinamento de break, né? Aham. Então, cara, é que até dentro do próprio break existe uma discussão sobre isso. Porque, querendo ou não, por mais que o break tenha as suas regras, existe uma questão subjetiva dentro da dança. Existe a minha forma de fazer o top rock. Existe a minha forma de fazer o footwork, que são os movimentos de breaking.
Existe o meu jeito de fazer o freeze, existe o do outro. Existe o momento que eu vou fazer cada coisa. E eu vejo que nas Olimpíadas a questão é muito regrada. Então fica muito difícil julgar de uma forma objetiva também, né? Então, às vezes o cara fez lá um movimento de power move, mas não curtiu a música. E aí isso é colocado como critério também na dança. Só que pro público de fora, para quem não conhece, vai falar, poxa, às vezes aquele que girou mais ali, ele realmente é melhor. Só que dentro dos parâmetros técnicos dos jurados vão ter outros critérios ali, né? Então eu vejo que é bem difícil de estar julgando isso. E acho que o Comitê Olímpico, eles questionam um pouco essa questão, né? Então fica um debate muito difícil de colocar dentro das Olimpíadas, até porque tem muita gente que fala assim, e b-boys dançarinos, fala, meu, break é dança, é expressão. Então como colocar como parte de uma encenação ali? Porque muitos falam que querem lucro, e aí que entra a questão da conveniência. Será que é porque estão apoiando a gente ou porque é conveniente? Porque os eventos da Red Bull têm chamado muita atenção, né? Então é pensar, né? Se querem mesmo fortalecer o movimento ou é por conveniência. E aí vai ter aquela briga, né? Tem alguns que vão pensar que é por conveniência e outros não, né? Então existe um debate, né? Porque é uma questão cultural também. E o que você falou aí é até arte de forma geral, né? Ele falou sobre os artistas que saem daqui, vai desanimando com a região, com a cidade, aí vai para outros lugares. A gente vê na arte, no geral, né? Não é só, Sim. não é só na dança, infelizmente, é uma realidade, né? O ABC é conhecido como interior de São Paulo, né? Os artistas daqui enfrentam isso, né? Agora, bom, você falou dessa época aí, você conheceu aí e começou a dar aula. O hip hop em si, quando chegou esse nome assim, né? Que você teve a experiência com a dança, a gente tem as experiências com as linguagens, até que a gente entende um movimento maior e conhece outras pessoas. Quando que o hip hop mesmo chegou na sua vida, se chegou com uma mensagem, com uma essência, né? Com uma mensagem mesmo, que você falou, opa, aqui realmente para mim a dança ela não pode ser só pela dança, né? A linguagem artística não pode ser só pela linguagem, né? O hip hop ele traz algo a mais. Quando que isso chegou para você, na prática, assim? Então, na prática, acredito que chegou mais pelas vivências dentro do break do que por palavras de pessoas conversando, falando sobre, né? Porque na época que eu aprendi a dançar break, quando eu comecei a me interessar pelo break, eu era pichador. Então, eu com 13, 14, 15 anos aí, eu subia nos prédios, nos lugares aí, saía pichando tudo. Inclusive, até recebia processos por conta disso, por vandalismo. E depois que eu conheci o break, poxa, vou lá pra sede treinar, meu. Vou treinar um break ali. São movimentos que eu gosto de fazer, eu quero aprender cada vez mais. E aí eu fui fazendo amizades com pessoas que eram que curtiam também dançar. E aí eu fui me afastando da pichação. Não que ninguém tenha chegado e falado assim, ó, para de pichar, Sei. porque isso é errado. Você foi encontrando um propósito, né? Isso. Control alternativa, né? Algo que preenchesse e uma hora você vai pensando, pô, nem preciso tomar processo, né? Dá pra fazer meu bagulhozinho aqui. É né? isso. Divirto igualmente ou melhor, né? E eu acho que era mais tranquilo, né? Assim, quando pegava antes. O pessoal acha que é até ao contrário, mas de uns anos pra cá, o pessoal começou a meter umas multazinhas pesadinhas na molecada, assim, né? Coisa de uns anos pra cá, assim. E pegaram firme, né? Porque antes o que acontecia muito era do próprio policial dar uma esculachada ali na esquina. Ficava nisso. Mas agora o cara vai, mano. A primeira multinha já é de 5 mil reais. O cara tem que prestar serviço e tal. Aí ele vai pensando, pô, Então. talvez dançar seja mais. Então. É assim, né? Que tem gente que vai mudar porque vai encontrar outras alternativas ali ou por medo da punição, né? É. E eu não tinha. Tem aqueles que vão teimar, mano, o que eu quero é isso. Nem tem gente que acha que o grafite sempre vai ser uma opção pro cara parar de pichar. Não, mano, Na tem verdade, vários que vão falar, velho, a gente o que eu vê quero é pichar. A gente vê o Mia aí. O Mia, né? Que se mantém aí na pichação, lógico, E de uma tantos, forma né? política e tal. E isso, e tantos outros aí que faz e se arrisca, né? Eu não pensava nas consequências, não. Então, assim, medo de punição. Eu chegava, apanhava, tomava processo. No outro dia, eu tava rindo no point lá com os caras e falava, "Não, o cara me pegou e... Contando história, né? deu uma bordoada lá e tava, continuar pichando.
Então, acho que o jovem, o adolescente, assim, nessa época, assim, a gente precisa de referências e de coisas práticas, né? Não é ficar ouvindo orelhada. É que alguém ofereça, ó, faça isso aqui, vê se você gosta. Poxa, que legal, meu. E o hip hop, eu vejo que ele consegue unir isso. Então, assim, olha, primeiro eu tentei ser DJ. Fiz aula com o DJ Dri. Quebrei a agulha lá na casa do hip hop, quebrei a agulha ali. Falei, putz, aí eu começava a rir meio sem graça, assim. Se meu apelido não fosse Sou, ia ser Sorriso. Os caras já sorrindo. Sorriso maroto. Os caras já de sorriso, que eu ficava meio sem graça. Assim, toda hora que eu ia lá pra picape lá, já dava aquela risadinha sem graça, porque no primeiro dia eu tinha quebrado a agulha, né? Aí, não. Desanimei, falei, mano, não vou fazer mais isso não. Grafite, meu, o negócio era pichação. Também não dava. Tentei cantar rap, né? Já tava com a mão no spray. Já tava com a mão no Não spray, fez um né? desenho lá na casa do hip hop lá, não? Não chamou o Tota lá, falou, Tota, ajuda mais aí, Tota, não. Socida, né? Não. Ah, não deu, meu, não deu. É difícil, né, meu? Alguém que tá, assim, passa pelo movimento, sei lá, você se encontrou na dança, né? O Sarará também, e depois vai pra fotografia. Mas, assim, ouvindo aí as histórias, é difícil alguém, assim, não passar pela pichação. Uhum. É difícil, né? Não passar a pessoa não só canta, a pessoa, né? A pessoa não só passa por algum elemento ali dentro do hip hop até se encontrar, né? Uhum. E a pichação é uma parada, parece que mais acessível, não pensando na tinta, não é nisso, mas acessível porque é mais o lance de liberdade, tá todo mundo fazendo. Pelo menos naquela época eu via mais, né? É. A molecada toda hora, assim, ó, arregaçando, pichando. Hoje em Não, dia era quase juntar não os vejo, né? moleques e fazer o rolê. Era fazer o rolê, o rolê, né? Senso de pertencimento. Isso, é. Porque ali tem a pichação, aí tem seu grupo de pichação e tem a sua grife, que são outros pichadores que fazem o mesmo símbolo. Sim, Então, assim, sim. é o senso de pertença. Cara, tudo, pessoal, eu sei que tem gente que fica muito ferrada em ouvir isso, tudo bem. Cara, mas é uma coisa muito ser humano, eu sinto dizer, mas a religião vai muito por essa necessidade também, a necessidade do pertencimento. A política da mesma forma, a necessidade de participar de um grupo e sentir que você tem uma identidade. Sim. É isso. E a gente tá em busca disso, né? E quando eu me deparei com o break, eu falei, meu, isso mesmo que eu vou fazer. Então, eu circulei pelos 4 elementos ali, e o que deu mais certo foi o breaking. Porque eu sempre fui muito tímido para falar. E aí chegou um momento que o break, quando eu queria me expressar, eu só dançava. E as pessoas viam e aplaudiam, elogiavam, falavam, meu. Então a minha forma de aparecer e de me sentir pertencente a algo é entrando numa roda de break, ali tá todo mundo me vendo. Eu era considerado assim um cara que dançava bem, assim, né, que curtia bastante a música e tal, que tinha um gingadinho. Então, essa foi a minha forma de me expressar. E aí, com o passar do tempo, eu fui me deparando com outras questões dentro do hip hop, que é essa questão do quinto elemento. Eu sempre questionei quinto elemento. Pô, legal. Interessantíssimo você tocar nisso agora, porque foi uma discussão que a gente teve com o último convidado, né? Que é isso, o quinto elemento. Você é a favor, você apoia o quinto elemento ou você... Não, é só os 4 elementos. Cara, eu sou da turma dos 4 elementos, meu. Sou da turma dos 4 elementos. Por quê, cara? Porque depois de um tempo eu aprendi, ó. Não é só dançar break, é você conhecer a história do hip hop, é você conhecer cada movimento que você faz, você conhecer a sua história. Porque quando a gente fala de cultura negra, tá muito voltado à questão da ancestralidade, da busca pelo conhecimento e tudo mais, né? Então, e a gente somos seres que somos referências para outras pessoas também. Então, o que me fez parar de pichar, parar de fazer outras coisas também, foi de pensar, poxa, eu danço break, conheço a história do hip hop, conheço a história do break, que muitas pessoas deixaram de fazer várias paradas por conta do break, e eu me identifiquei, falei, poxa, é verdade. E não foi numa palestra, foi na vivência. E aí, então o hip hop, meu, é um estilo de vida também, tem que ter uma vivência. Porque senão qualquer carinha metido a besta aí que fizer um estudo, fizer um TCC, o cara faz parte do hip hop. Porque o cara vai falar assim, mano, eu conheço o quinto elemento, você conhece a história do cara? Às vezes o cara tá falando uma história de um movimento que eu não conheço, o cara vai saber mais do que eu, porque ele tá sempre lá estudando, não tá vivendo, mas tá estudando. Então ele pode ser até mais respeitado dentro da cena do que eu que tô vivendo. Tá. Então, assim, o quinto elemento puro... Assim, só conhecimento, mas conhecimento... Se fosse uma coisa Sim. separada. Nessa linha que eu falei, porque é justamente isso, né? Nunca foi a dança pela dança, a pintura pela pintura. Só que assim, eu acho que não precisa ser um conflito de ideia e tal. Eu tento entender quem trouxe isso
como uma necessidade temporal. Uhum. Então parece que conforme... E a gente conversava isso lá no CAQJ, né? A gente conversava com a sim. molecadinha lá. Pô, não pode ser só o grafite, só a dança e tal. A gente tem uma outra ideia aqui. Às vezes eu lembro que os moleques falavam, pô, professor, vai parar tudo porque o moleque ali causou tal. Eu falei, não, é justamente isso que vai acontecer. Nós nunca vamos continuar treinando dança, pintura, por cima de um erro que aconteceu. Não, nós vamos parar e vamos conversar, porque nós estamos aqui muito mais para isso, né? A linguagem Uhum. é o caminho, a arte é o caminho. Aqui é um pretexto para a gente estar junto e conversar sobre muitas coisas. Mas eu penso que a galera que veio com essa alternativa aí do quinto elemento é pensando na possibilidade, talvez, do hip hop perdendo a essência e nos locais, nas vivências, nos projetos, virar só linguagem artística. Uhum. Aí eu acho que os caras pensam que tem que bater no conhecimento como quinto elemento para manter. Sim. Eu também acho, como eu falei da outra vez, eu acho que está implícito. O conhecimento já está implícito. O dançarino não está separado. É tipo assim, pô, vou dançar, vou trazer o soul na dança, vou trazer alguém no grafite, vou trazer alguém no rap. Aí o Diego vem para representar o conhecimento. Uhum. Não tem sentido isso, tá tudo implícito, né? Então eu acho isso. Mas eu penso que os caras pensam mais ou menos, para não se perder, eles batem na tecla do quinto elemento. Sim. Deve ser, deve ser. Não, pensando. É que assim, olhando a partir do ponto de vista que você colocou de vir apenas como o quinto elemento, eu acho. Pra mim não rola, né? É. Pra mim não acontece. Isso não existe porque o hip hop, ele é a expressão. Ou você pratica uma delas e entende as outras, ou você não pratica nada. Porque é isso, é implícito. Agora, vim só como o pesquisador, só como a pessoa que, uau, pesquisei o hip hop, estou agora dentro Já do hip hop. pensou? Não existe, né? É, É a mesma coisa que, colei na quebrada, dei aula lá, conheci pessoas pobres, pessoas pretas, pessoas. E agora eu sou da quebrada, sabe? Pus um enraizado, pus um dread, pus isso e aquilo, agora eu sou preto. sem história Não nenhuma, com existe, aquela né? realidade, sem nenhuma vivência, É. sem nenhuma relação, né? Não, a relação ela é Não pode ser intrínseca, artificial. né? Intrínseca da prática, né, meu? Então, igual o King Nino Brown, né? Troquei uma ideia com ele, que teve um evento que a gente participou e ele foi representando o quinto elemento. E aí ele falou pra mim, ó, eu tô representando o quinto elemento. Eu falei, então, Lino, mas isso que você faz já fazia antes desse conceito do quinto elemento. E outra, você vive o hip hop. Então, o meu olhar pra você é diferente. Agora, chegar um cara, me formei na PUC lá e tal, sou um filho da PUC. E estudei e tal, e aí estudei sobre hip hop, meu TCC foi tal. E não fazia, então. E hoje eu represento o quinto elemento. Eu falo, poxa, meu, o cara... Eu vou olhar pra ele, vou me identificar, mano. Então, assim, não dá. Então, assim, é muita vivência, cara. Então, você tem que viver. E o quinto elemento, como o Denis falou, é implícito já, né? É igual uma empresa, né? Eu acho que o hip hop, o conhecimento faz parte do valores, não tem aquela coisa, missão, visão, valores sim. e tal. Então, faz parte do conjunto de valores. Compliance da Sim. empresa. Não é aquilo, né? Quando você veste a camisa, você aprende, mano. Uhum. Né? Tipo, né? Pensando em empresa. É isso, a pessoa que veste a camisa, ela quer aprender mais sobre a empresa. Por isso que Sim. veste a camisa e tá ali. Hip hop é a mesma coisa. Então, vê o quadro lá da empresa, lá hip hop ali e tal. Qual a missão do hip hop? Qual a visão? Quais são os valores? Tá lá, meu, a gente tem. Só que colocar isso Você vai descobrindo que o hip hop ele já existia dentro de você, né? Ainda que você não tivesse essa noção, que não fosse uma coisa assim falada com nomes e tal. Mas quando alguém vai falar e o molequinho tal, ele fala, mano, eu faço parte disso. Uhum. Então isso é verdade pra mim, né? Sim. E quando eu olho pra história, eu me identifico. Então, Eu me identifico, não é externo, né? Não é, eu vou aprender pra eu me encaixar. Não, eu tô aprendendo que eu já tô dentro disso. Tudo bem que a gente também não pode descartar a pessoa que vai aprender primeiro a história, a parte teórica, vai se apaixonar a ponto de. Vai querer, né? Vai chegar a ponto de querer praticar. Né, de querer, né, atuar ali, fazendo alguma coisa, né? Mas aí que tá. Esse é mais atuar difícil. é o importante. Só que é né? mais difícil, né? Justamente pra pessoa não achar que, pô, eu vou pintar uma parede, eu tô dentro do hip hop. É. Pô, eu vou aprender os passos, eu tô dentro do hip hop.
né? Eu me lembro que aconteceu uma coisa comigo, velho, que assim, só hoje. Come aí, só, come aí. Verdade, come aí, enquanto a gente tá falando, se você quiser, a gente pode embaçar mais falando pra você poder comer. Não, beleza. Tô falando também. Eu, Pode comer falando também. eu olhando, inclusive você pode fazer, como é que é SMS, como é que é ARMS? Você pode comer aqui e fazendo barulhinho aqui sim. no, como é que fala? Parece esse negócio aí. Esse barulhinho aqui sabe esse barulhinho que a galera gosta de dormir ouvindo? Caramba, mano, cadê o fone? Cadê o fone? Tem uma moça que tá entrando com uma propaganda em todo Do vídeo nada, que eu tô já do assistindo, nada, velho. já trocou de assunto, mas vai lá. Você já viu isso, Borges? Conta. Borges, você já viu? Não, é isso. A propaganda... Me lembro ela que eu tem um ia falar, canal porque disso. senão eu vou esquecer. Ela tem um Esqueci já. canal desse conteúdo. É. E aí a propaganda dela faz propaganda de sei lá o que, porque me dá raiva, eu nem sei que produto que é. Preservativo. Mas ela, é é desse negócio que pede aí. Eu não vou falar o nome, porque ninguém ajudou ninguém aqui com nada, então eu vou falar o nome de ninguém. Eu lembrei que É isso. mas fica com o pacote aqui fazendo barulho, aí pega o negócio, tá mordendo. Fala, nossa, que comercial irritante, velho. E ela fica puxando. No YouTube, não é? Que não sei o que, Eu falo, nossa. Eu vi, não é no YouTube? Isso. Eu vi. Eu falei a mesma Tô quase coisa. pagando de novo o prêmio pra não ver esse comercial. Eu falei a mesma coisa. Eu falei a mesma coisa aqui. Foi comercial irritante. Eu não gosto, mano. É, irritante. Eu não gosto de... Não, Borges. Não, e se visse, E fica lá. se visse, não entenderia. Não, e fica lá na mesa. E mete... Não é, mano? Chato, Nossa, eu odeio. chato, Não gosto. Desculpa, gente. Não gosto de... esse negócio. isso aí. Vídeo, tem uns vídeos assim de você ficar olhando, só que assistindo, né? Aquelas mensagens que te prendem, assim, aquelas imagens, né? Tipo, estão sendo cortadas. Sim. Não, sim, ok. Tem bastante isso aí. É. Agora isso aí é mais auditivo, né? É Você auditivo, falando, né? Saiu um corte de um podcast na metade do vídeo e no outro vídeo uma faca cortando a manteiga, assim, fluindo. Fala, mano, é cada um que esses caras inventam pra hipnotizar o cérebro das pessoas, né? Pior que tem um cara, mano. Tem um cara que ele tem traços orientais e tal. Pô, muito famoso aí nas redes sociais. E o lance dele é esse, assim, ó. Tipo, é só fazendo comida. E aí ele faz uns cortes, assim, muito louco. Sabe? E é isso. E tipo, o grão caindo. Aí depois um outro corte vindo e passando a manteiga. E sabe, o negócio, assim. O cara todo, sabe? Tipo, gostosão, assim. O bagulho assim, mano. E caramba, mano. Tipo, sabe? E vai se transformando a parada, né, velho? É doido. Mas vamos voltar pro Sou. hip hop, né, mano? Ô, Eu tava sou, falando antes, eu esqueci. Você tava falando? Tava Não mesmo. Você tava. falou que queria lembrar, né? Ah, lembrei. É verdade, a gente falando de pertencimento, de Hum. que conhecimento é importante, mas ele vem meio que por osmose, né? À medida que a gente vai praticando, isso falando, gente, do hip hop, tá? Então, à medida que a gente vai praticando, que a gente vai trabalhando ali, o elemento ali que você tem tesão por fazer, então se você canta, se você dança, se você grafita, seja lá, sabe, se você é DJ, o fato de se apaixonar por aquilo, você quer aprender, você quer conhecer, né? Eu me lembro quando eu entrei na minha primeira aula de grafite. Adolescente, mano. Porque eu via o piche, eu falava, pô, da hora, acho muito louco. Eu queria evoluir essa parada, né? Entrei na minha primeira aula de grafite. A minha primeira aula de grafite, não vou falar o nome do professor, mas foi no Juventude Cidadã. Cara, era só teoria ali, e beleza, a gente fazia os desenhos na folha, só folha. E não ia pra parede nunca. Até que eu fui fazer aula com o Michel, cena 7, mano. E foi aonde eu fiz minha primeira letra na parede. Olha. Lembro disso até hoje, sabe? Na época eu não entendia tal, isso me trouxe pra dentro de querer pintar, de querer fazer grafite e tal, mas só hoje eu entendo, né, a importância de ter que fazer, né? Que é isso, beleza, muito legal você conhecer a história do grafite, do não sei, é muito legal. Pô, mas isso aí tem que estar junto, Aham. junto da expressão, Principalmente junto do quando se fazer. fala de juventude, né? Isso precisa estar junto do fazer artístico, do fazer do movimento das coisas, né? Então, só para concluir esse assunto aí, Não, mas legal. dos elementos, porque eu só me senti pertencente, me senti alguém dentro do movimento quando eu fiz minha primeira letra. E eu fiz um D, assim, ó, pau! E o meu Senna, mano, louco, faz assim, faz assado, pau. Caramba, legal, fiz minha Eu já tive muita discussão com a instituição, porque vai se normalizando esse esquema. Eles acham que é o comum. Você vai dar uma oficina de 3 meses
E a molecada só vai pegar no spray no último dia. Gente, não dá. Uhum. Legal, outras coisas fazem parte, faz parte mesmo. Vai ter um momento de testar no papel, desenhar, vai ter um momento de testar com outra tinta, vai ter um momento de testar com spray. Mas não dá, porque o problema do grafite é isso, né? Que é diferente do break, né? É. É o material É. para os projetos, para a instituição, é o material, principalmente quando se fala de spray. Então eles vão jogando e vamos, vai dar grafite. Pô, mas não tem spray? É. Tem Vai spray pintando para aí. um É. dia? Vai na mesa, vai. Isso, usa Pô, pincel. gente, não dá não, cara. Né? E pensando que é prática, né? É vivência, né? É isso. Meu, e legal que você tinha citado também, né? Do grafite. Eu fiz grafite. Primeiro curso de grafite eu fiz com. Acho que é o Chorão, que dava aula de grafite na casa do hip hop, com o Tota. Uhum. Mas aí não me identifiquei. Depois eu fui pro rap, tentei também, não deu certo na época, DJ também não, e o break. Eu acho legal dos 4 elementos, eu vou falar 4 elementos. É 4 elementos pra mim, 4 elementos. Ô, louco, ô, louco. Bateu o que é 4 e solta. Não é mais eu, não é mais o Diego, é o soco que tá falando. A Bambata falou 5, né? Então, eu acho legal, assim, que pra gente que é, pros jovens, né? Não é o representante oficial do bagulho no Brasil, velho. Aí fica difícil, né? Aí, Nino, mas ele tá com aquela ideia lá, né, mano? Tá ligado, né? Eu acho legal que o hip hop, ele acaba nos capturando quando a gente tá nessa fase aí da juventude, porque se eu fosse, por exemplo, se fosse na casa do hip hop, eu comecei a fazer aula de DJ. No momento que eu quebrei a agulha, eu já desanimei. Se tivesse só DJ ali, meu, eu teria voltado Uhum. pro mundão de novo. Sim. Aí tinha uma outra alternativa, pô, grafite, vamos tentar, pichador, né? Bora. Ah, não foi. Vamos tentar outra, opa, deu certo no break. Então é legal que vai dando outras alternativas também, e é uma cultura que fala a mesma linguagem, mas as práticas são diferentes, mas a linguagem é a mesma, né? Sim. Que é de resgatar os jovens, a cultura no urbana. encontro é a mesma coisa, né, cara? O legal do hip hop é isso, assim, tipo, é diferente de outros movimentos, tipo, pô, você vê um balé, você vê um, sei lá o quê. Não, é tudo muito separado e é aquilo, né? Tipo, Ou é aquilo ou não é, né? é, mas pô, o hip hop é uma coisa que assim, tem o evento, precisa ter o b-boy, precisa ter o DJ, precisa ter o grafiteiro, precisa ter o cara que canta, mano. E às vezes, Sabe? e às vezes o cara é tudo em um. É. Você vê que o grafiteiro dança break, canta rap. O cara tá aqui, tá assim, Sarará foi nessa um tempo. e mexendo o pé, tá ligado? Sarará foi nessa um tempo, mas tem. Pô, a Sabrina, né, voou, né, cara? Eu lembro que ela fazia grafite comigo. Sim, Foi pra no break, dança e né? Pra dança, meu. voou. Da hora, da Tá hora. bem, Sabrina, né, meu? É. Tá na exposição do Sarará lá. Até te mostrei a foto. Mostrou mesmo. Ah. Assim, aqui, agora é o momento da confissão. Uma coisa que eu nunca falei. Confissões de adolescente. Confissões de adolescente. Confissões do rei. Sempre, lembra sempre tem disso? uma confissão. Você lembra? Não, cara. Confissões de adolescente? Vagamente. Vagamente, né? Vagamente, assim, mas não assisti essas palhaçadas, assim. Eu também não assisti, não. Ah, tá bom. Então tá bom, beleza. Porque não é tua cara. No mínimo que eu conheço. Mas na época eu era criança, pô. Você tá achando que não é minha cara porque eu sou. Ah, tá. Não, eu sou um beleza. jovem. É verdade, você nunca foi velho até. Não, verdade. bom, pra falar a verdade, eu sou um senhor, cara, desde bem jovenzinho. É. Desde quando nasceu, né? Um É, pouquinho tipo, mais o médico bateu na bunda, chora dele. De cara amarrada, não vou chorar. Eu respeito aí, rapaz. É, Daqui, mano. tá ligado? A mãe dele dava cascudo pra ele chorar. Quando tinha que brigar. Chora, moleque. Não vou chorar. Não me recuso. Chato. Chato. Homens não choram. Olha lá. O que eu ia falar mesmo? Até esqueci o que eu ia falar, mano. Vai, fala isso. Confissão. Mano, você falando aí que você fez curso, né? Aula de DJ. Cara, eu fiz também, assim, foi uma parada que não me pegou. Na época eu fiz no Mizu, na escola lá. Você chegou a estudar no Mizu, não, né? Porque você não morava perto, você ia só lá pra quebrada pra treinar, né? Isso. Mas no Mizu, eu esqueci o nome do mano. De vez em quando eu vejo ele passando e tal. E aí eu me lembro que teve, assim, eu fiz tipo umas 4 aulas, assim, ó. E não me pegou também, mas eu achava muito louco, assim, o equipamento e tal, né? E aí na época eu ficava me perguntando por que eu tô fazendo, assim, mas, tipo, curtia, tá ligado? Eu fui, assim, fazer, mas não me pegou, assim, tipo, as aulas de DJ. O que me pegou mesmo foram as aulas de grafite, assim, sabe? Mas é isso. Eu fui fazer uma aula de break, depois de muitos anos, assim, que eu queria experimentar uns negócios, já tava mais velho e tal. Mas eu pensava no break no chão, né? Só movimento louco, pá. Aí chegou lá a primeira aula, só passinho assim e não voltei nunca mais. Ah, mas já viu o Denis cantando rap.
Inclusive, MC cara, Danis. inclusive, pô, eu gostaria de fazer isso muito mais, viu? Inclusive, até relembrei com o Dila no dia do evento lá no Passo, que ele me chamou, cara, pra cantar no palco com ele. Olha. Mano, mas naquela época, o Diego deve estar assim, puta, esse Denis fez tudo na vida. Eu tô pensando dele como comediante, né? E aí eu tô aqui, comediante, cantor de rap. Eu tô aqui assim, ó, tentando colocar na balança, tá Comediante foi uma ligado? experiência muito mais profunda. Rap foi só a participação. E fora o Mas sujeito, ele atuando no filme? Não, a gente atuou junto no clipe já. Aí, ó. Né, Sou? Pode crer, é verdade. Né? Tirando da gaveta. Depois de uns anos, você tem que relembrar que você já vai ver, fez tanta Esse é o momento Resgate. do fundo do baú. Isso aí. Continua. Não, e o Dila me chamou pra cantar no palco com ele. Só que aquele momento, mano, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, eu falei, Dila, eu não vou fazer um bagulho desse pra fazer de qualquer jeito. Eu precisaria ensaiar, deixar o negócio fininho pra chegar lá e honrar a participação com você. Aí acabei não fazendo, entendeu? Mas gravei. Caramba. Gravei com o Dila, tem a música gravada lá, uma participação, né? Da hora. E a gente fez o. Verdade. Gravamos Tinha junto. esquecido. O Dila vem aí também. Ele vem? Ô, Vem, aí que da hora. né? Você queria mais café? Vamos rachar aqui. Opa. Você tá sem amendoim. Tem, porque, ó, tem uma caneca que sobrou aqui, você pode pegar um amendoinzinho aqui e levar aí. Tá. Pessoal, o Borges tá no apoio técnico aí, a gente sempre agradece, né, Borges? Tamo junto. É isso aí. Mas só tem aqui, hoje tem amendoins de vários tipos, de várias De vários cores, sabores. uma diversidade de amendoins. É Tá? isso. Então, se você quiser vir pegar aqui na caneca, Borges, Tá. fica à vontade. Ô, mas será que existe alguém que consegue fazer os 4 elementos assim com excelência? Fazer Com bem excelência, feito, né? cara? Bem Com feito, excelência. Pensando que às vezes fica igual pato, né? Corre, nada voa, mas faz tudo Mas, mais assim, ou menos. uma assim, coisa né? que nós, né, aprendemos com a vida é que não dá, né, pra fazer tudo com excelência. É bom direcionar, né? A gente pode fazer, tá dentro, né, dos elementos, mas eu acho que aquele que o coração bate mais forte, aquele que a gente vai praticar mais, vai gerar uma excelência, né? Mas acho que isso é pra vida, né? Uma lição pra vida. Pô, vamos pesquisar, acho que vale a pesquisa, né? Ver quem faz. Tem uma exceção fora da curva, aí como ao longo da história, mesmo na arte, de pessoas que fizeram alguma. Mas assim, é pessoa que entra pra história também, né? Pra mim é muito importante a gente conversar sobre isso, né? Um Da Vinci, Então. do hip hop, né, mano? Só que é isso, né? Pô, eu sempre falei, pessoal, a gente não começa a fazer arte. Pelo menos eu, pensando que eu vou ser um Da Vinci, pensando que eu vou ser o Picasso. São pessoas que são. Inclusive, essas pessoas, nem na época delas, não foram elas. O Van Gogh não era o Van Gogh na época dele. Não era, Então, né? Isso também, né? Ele se tornou depois porque em algum momento alguém. E aquilo, né? Também vale a discussão, assim, porque dentro do hip hop a gente tem grandes talentos, assim, não descobertos também, né, meu? Que não foram citados, que não estão na história, entendeu? E aí, pensando assim em arte, dentro da história da arte que nem você mencionou, é isso. Tipo, os caras só são o que são, porque em algum momento da história alguém recuperou ali, né, os arquivos, ali a obra e deu a canetada. Essa é arte. Tá ligado? Vamos E ao outra mundo. coisa, Sim. esses caras, pra gente, na pintura e tal, os caras produziram demais, Diego. Os caras produziram demais. Produziram muito. Quando você vai ver o que os caras produziram, você fala, mano, esse cara, ele não tinha uma vida confortável. Ele não perdia 3 horas rodando o dedo no celular. Não. Ele não ficava na vida da Netflix. Não. Então, assim, E os nem caras tinha esposa. produziam. E nem tinha esposa direito. Se tinha, era bem mal, né? Mal organizado aí. Não, que nem o. Mal assistida. Como é que é o nome? Como é que é o nome o- dele, meu? Como é que é? O Einstein. Não, tá, Tô ligado, O surreal, o surrealista lá. Estão respondendo faz tempo. E nós aqui, artista, esqueceu o nome desse, mas isso acontece comigo. O surrealista lá, meu, que pintou lá o relógio. Relógio derretendo, todo mundo sabe. Derretendo, Ixi, agora- O do bigode. Salvador Dali? Dali. Cara, Dali, então, ele lá, tinha uma esposa. Tila. Minha esposa que era tipo empresária. Então, esse tipo de situação, quando você vê que casa. Mas ele tinha uma vida confortável, né? Ele Ele tinha uma vida confortável. Ele, Picasso.
dele, Picasso. Não, tem, É. porque, assim, tem gente que teve já, desde o berço, já veio bem, mas claro, né, a maioria das pessoas vem de berço bem e não faz nada que preste pra história, não entra pra história, mas tudo bem. E como o Van Gogh, que não teve essa realidade, mas o que eu tô falando dele é, você falou de casamento, então tem um caso também, né, às vezes a esposa ou o esposo, né, tem Uhum. a Frida também com o Diego, quer dizer, a Sim. pessoa dá um sustento pra pessoa brilhar, né, Sim. ajuda. É, não, Não demanda só tempo, ajuda é também. que ultimamente a gente tá tipo que nem Einstein, né? Eu acho que é Einstein, né? Que pegou, fez lá, mano, fez todo um raciocínio pra se casar, né? Então ele tinha os porquês. Ele fez todo um raciocínio e se casou. Ele se casou. Não, mas beleza. Mas pelo menos pensou, né? Tem lá Einstein não é tão inteligente tem assim, lá Borges. todo o documento, tem lá todo, e teve filho pra caralho. E Você não, analisou tanto e agiu pela emoção, né? racionais já viu? Já viu? Não, acho que foi Einstein, que tá raciocínio do porquê e tal. E acabou se casando acho que com a prima, né? Só que tempos depois. No final das contas, eu entendo que assim, o coração bateu mais forte. Chegou, mano, chegou uma hora que isso, né? Vamos enfrentar, né? A questão emocional chega para pro mais inteligente, pro mais racional, né? Chega, não tem como, né? Bom, eu quero ver o Soul. Você contextualizar um pouquinho mais aí, né? Você falou da época que você começou a dar aula. E aí? Então, começando a dar aula, eu dava aula no centro da cidade, São Bernardo. Uhum. De repente, como era por contratos, né? Hum. Eu fiquei desempregado, mas aí me ofertaram um outro trabalho, que era o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil nos PETs, Uhum. e era nas comunidades. E aí a figura inverteu, que antes as pessoas vinham até mim no centro da cidade, e agora eu estava indo para as periferias das cidades para Começou a percorrer os dar as bairros. aulas, percorrer os bairros. E aí foi uma outra experiência, né? Que era um outro público que muitas vezes não ia nem para o centro da cidade. Né? Por isso que até hoje eu vejo que eu vou nas quebradas assim, o pessoal, "Ô, já me deu aula, já me deu aula, já me Conhece deu aula, todo né? mundo, Já né, fui cara? para várias quebradas assim, e me fez conhecer mais a região de São Bernardo também, né? Legal. Então, eu lembro. Diego, mostra pra galera relembrar, quem não assistiu o episódio com o Sarará. Esse é o livro, né? É o livro do Sarará. Tem o Soul na capa, né? Conta muito aí sobre a história do Soul, né? Tá bom? É isso? Beleza. A capa aqui é o Soul, tá? O Soul aquele não tá de dread, Eu, tá? desdredado. É isso. E que lugar é esse aqui, o Soul, que foi feita a foto? Esse lugar aí é o CDHU, onde eu moro. Atualmente eu voltei a morar aí. Certo. Na época que eu comecei a dançar break, eu morava nesse lugar aí, na CDHU. E daí, Fala nesse pra lugar, galera que bairro que é. é no Jardim Santo Inácio, ali no próximo ao Vila Rosa, São Bernardo do Campo. E são pessoas que vinham lá do Jardim Cláudia, né? A gente morava nos barracos que eram área de risco. E aí pegaram esses apartamentos aí e cederam pra gente, né? E desse lugar aí a gente ia até a casa do hip hop pra dançar break. Então, via a galera do Feira, do Esmeralda, ó, todo mundo se encontrando nos predinhos do Soul pra gente ir lá dançar. Então a gente se encontrava nos predinhos, ia lá pra casa do hip hop pro Caema. Chegou um outro momento que a gente ia lá pra próximo da CUPC ali, olha, subindo o terminal de Diadema, uma escola chamada Leonor Quadros. Que ali tinha o pessoal do Rua Breakers, né? Rapaziada unida pela arte, né? Rua Breakers. Da hora. E aí a gente começou a fazer aulas lá, a dançar com o pessoal, né? Assim, turmar mais. Então essa foi o lugar que eu morava. Depois eu morei na Vila São Pedro, por isso que atrás do livro... Cadê? Tem Vou a mostrar foto isso aqui. assim, pode. Aqui, ó. Que é a foto aqui da Vila São Pedro, que inclusive aqui na Vila São Pedro é 1/3 da população de São Bernardo, né? É a comunidade que tem mais pessoas ali. Uhum. Então, quando eu comecei a dar aula nas comunidades, eu mudei até o meu perfil, a minha forma de dar aulas ali. Porque tinha muita gente, muitos adolescentes e crianças ali que não se alimentavam, que não comiam. Mudou o seu perfil de que forma, assim? Como, assim? Numa questão didática. Porque em outros lugares eu só ia, tinha um espelhão lá, ensinava a dançar, o pessoal aprendia. Você ia ensinar a técnica. Isso. E aí precisou rever isso. Comecei a pensar nisso e fazer uma roda de conversa, falei como cada um tava, essa troca de ideia, e aí já entra a questão do, quinto elemento aí, já fazia esse negócio aí. Uhum. E aí foi mudando esse meu perfil de ter um olhar mais subjetivo para cada um ali, né?
Porque ali, quando a gente faz a coreografia, tá todo mundo dançando igual. Uhum. Só que a vivência ali não é igual de cada um, né? Sim. E a minha ideia era começar a acessar essas vivências de cada pessoa. Então, isso foi mudando muito esse meu perfil, assim, de entender que de utilizar a dança como uma forma de resgate mesmo, né? Como uma ferramenta. Uhum. E daí pra frente eu comecei a ir para outros lugares como educador social, então eu cheguei a trabalhar no projeto Meninos e Meninas de Rua, com a dança, mas eles tinham um olhar agora mais voltado mesmo para aquela troca de ideia, para o resgate, né, de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Trabalhei em outro projeto chamado Andrezinho Cidadão, que era com abordagem de crianças e adolescentes que estavam em trabalho infantil. Aí é o hip hop agindo na veia, né, E cara? aí eu usava a dança para resgatar, né? Então a minha ideia mudou. Que antes eu queria formar dançarinos Sim. ali, né? E agora eu já tô. Formar cidadãos. Agora é formar cidadãos, né? Resgatar cidadãos. Então era. Dança virou uma desculpa para atrair pessoas, É para uma- transformar pessoas. Eu lembro que Você Quase se considera quase um psicólogo, hein? quase psicólogo. Você se entende como nesse período você já se entendia e hoje você se entende como um transformador social? Sim, cara. Até porque, com essa experiência que eu tive de sentar e trocar essas ideias, eu percebi o peso que eu tinha também. E eu lembro de uma palestra que eu participei, que eu fui um dos participantes para falar sobre os elementos do hip hop. Aí chegou uma pessoa, um cara que falou, não vou falar o nome, né? Mas ele é rapper e falou que o rap é o carro-chefe do hip hop, que é a voz do hip hop. Eu falei, como assim, meu? Não, porque nossas letras a gente fala a realidade e tal. Eu falei, meu, todos nós falamos a mesma linguagem. Então, assim, ó, o break, grafite, JMC são linguagens do hip hop. Cada um se comunica de. Não tem hierarquia, né, Não Sou? existe hierarquia. A gente pode se comunicar de formas diferentes, Uhum. mas o nosso propósito, os nossos valores são iguais. Então, não existe um carro-chefe do hip hop. Até porque, quando a pessoa se desgruda dessa questão de estar sempre no movimento, falam que traiu o hip hop. Um exemplo. Teve um cara que ele foi dançarino da Madonna, b-boy. Falou, traiu o movimento. Falei, pô, mas se paga o que o pessoal paga ali pra ele dançar lá pra Madonna lá e tudo mais, né? E aí teve outros caras que começaram a dançar em comerciais e tudo mais, né? E aí falaram que os caras estavam meio que traindo a cultura. Pô, a gente tá popularizando cada vez mais. Aquele grafiteiro que trabalha, que faz aquelas chapas de portas lá, falaram, não tá fazendo hip hop. Cara, Não, tá utilizando da ferramenta dele. Não, bom também, exemplo também na disso, arte né? no geral. Às vezes o pessoal geral, fala, olha, né? não tá morrendo de fome, é um traidor do movimento. Ah, não é miserável, tá traindo. É isso, legal você citar isso, porque o grafite passa muito por isso, né? Hoje em dia a gente vê uma ascensão aí dos grafiteiros, do grafite, indo também para salões, estando em museus, e eu acho animal, assim, Não. né? Não, porque assim, não é que é o caminho final, Isso. mas não tinha espaço. Beleza, que também é uma outra discussão quando a gente vai falar do movimento, sabe, do hip hop, independente do elemento que a gente está tratando, para onde ele vai. É uma outra discussão e por que que ele tá lá e quem é que dá a canetada e quem começa a enxergar como bom ou ruim, tá ligado? Mas é isso, eu acho que é importante e eu acho que é interessante a gente ter como referência aquele que consegue, entendeu? Porque a gente começa a se abrir caminhos, né? E passa a ser referência para outros. Porque enquanto em algum momento não se dava para viver e a gente fazia por expressão, como um diálogo político, né? Era a força que a gente tinha, hoje a gente começa a ver como uma forma de ganho também. Hoje se dá para viver, né? Então eu acho que olhar com carinho, lógico, entendendo, pensando, refletindo todas as questões, né? Eu acho que é um caminho aí. A preocupação é justa, né? Para que Sim. os movimentos, as linguagens não percam sua essência. A preocupação é justa. Agora, assim, não é bem um problema, é uma linguagem urbana estar no museu. O problema é se ela não estiver na rua. É isso. Isso. O problema é se o fim dela for o museu, Uhum. né? E entender também que os elementos, eles sobrevivem em si mesmos.
Tu vai pensar, meu grafite não depende do rap, não depende do break, não depende do DJ, o b-boy também não depende do rap, não depende do DJ. É isso. Assim, nós somos fortes sozinhos, juntos mais fortes ainda. Uhum. Né? Mas pensar que somos interdependentes lá, meu, sem rap o grafite não vive, o rap que fala pelos outros elementos, isso não existe. O máximo que acontece é um elemento ou outro ser mais pop. Uhum, E mais isso. pop, assim, de estar mais na E às boca vezes da depende do galera. momento também, mais né? acesso, né? Isso, mais acessos, assim como o rap. O rap é mais pop, Uhum. né? Hoje em dia o grafite é pop pra caramba, né? É isso. O break Mas também, né? o break Assim também. você vê, né? Tá Sim, na sim, Red sim, Bull, assim. Sim, e né? não, quando eu falo isso, assim, tipo, agora, tipo, porque assim, hoje em dia o grafite tá em tudo quanto é canto. Uhum. O break também, ele já foi muito mais pop. Sim. É, né, tipo, putz, sempre teve ali, né, teve a sua, e eu acho que os elementos ele tem, assim, seus picos, né, Aham. mais e menos, e é isso, mas ambos são independentes, como você diz, assim, sabe? Eu já falei bastante em conversa isso, que é independente, né? O que aconteceu, por exemplo, né? Quando eu falo do grafite, é que o hip hop projetou o grafite para o mundo e transformou nessa coisa que é. Uhum. Mas é claro, é uma linguagem que existe por si só. Não depende Sim. das outras linguagens, como você Uhum. falou. Mas é claro que como vem com movimento com uma essência, com uma história, com propostas, com atores, aí vira outra coisa, né? A projeção que foi, né? Mas são linguagens únicas. Então, quando eu fiz o evento lá na Fábrica de Cultura, que foi em março, foi o Puma, né? Uhum. Ele e a esposa deles falaram, caramba, meu, é o primeiro evento de hip hop que a gente vai. E assim, ele canta rap há um tempo, né? Uhum. E porque ele viu ali, ó, o grafite, o DJ fazendo a performance de DJ, meu. Aham. Ó, DJ, faz a sua performance. Meus, nunca tinham visto umas paradas assim. E todo mundo assim, ó, no mesmo patamar, assim, sabe, de visibilidade ali. Ó, vai ter um momento, ó, tem exposição de grafite ali, ó, dá uma olhada ali e tal. A Mel grafitando ali ao vivo ali, o pessoal vendo como é que ela faz os traços dela. Cara, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então isso foi legal, né? De gente chegar Sim, emocionado e não, falar, meu, sim. caramba, isso é hip hop, isso é hip É hop, mesmo, né? cara. É mesmo. É. Não é rap hop ou break hop. É isso, é isso. Então, e as pessoas se emocionaram, assim, falaram, caramba, meu, é isso que é hip hop. Porque começou desse jeito, né, meu? Uhum. Começou, vamos, ó, você faz grafite, DJ e tal, isso aí vai ser hip hop. Não, era um evento que tava acontecendo tudo ali por acaso. Não é uma atração, né? Que não é uma estrela. Uhum. Essa é a essência do negócio, né? Então, e fazer isso em São Bernardo, cara, para muitas pessoas é muito significante, meu. Uhum. Muito, cara. E a minha ideia é tentar fazer mais eventos assim, porque eu vendo, meu, cara de 20 anos assim, falando, meu, primeiro evento de hip hop, caramba, eu conheci com 13 anos, sabe, meu? E aí as pessoas assim, eles não conhecem, eles conhecem os elementos soltos. E é isso mesmo, Sou. Da hora você ter esse pensamento. É forçar a barra mesmo. Uhum. Porque pra gente, o governo, a prefeitura, o estado sempre será insuficiente. Como você bem colocou. Fica dependendo de que uma gestão tem um pouquinho mais de boa vontade, outra não. Ou não é bem boa vontade, é algum interesse. Cara, a gente tem que forçar a barra Uhum. até o negócio não poder passar desapercebido. Uhum. Que aí a prefeitura fala, opa, vamos precisar acolher de alguma forma, apoiar de alguma forma, porque o negócio tá rolando. E é uma grande referência pra gente hoje a Batalha da Matrix. Sim. Os moleques insistiram e foram, mesmo com alguém querendo impedir, não vamos sim, Uhum. e a juventude tá aqui, pô, a periferia, a quebrada tá aqui, tá ocupando o centro, né? É uma Uhum. referência, é um exemplo, né? Sim, então. E o que chegaram a falar pra mim, né, de uma outra gestão, assim, na Batalha da Matriz, toda terça acontece maior número de pichação, de não sei o que lá e tal. Meu, mas qualquer movimento onde existe uma grande concentração de jovens, vai acontecer alguma coisa diferente na cidade, né? Pode fazer um encontro ali religioso, qualquer coisa. Mas você vai unir muitas pessoas, vai acontecer uma coisa ou outra. Mas a maioria das pessoas está ali para curtir. Né? Então, tem um lugar que não está acontecendo nada. Eu faço um evento que vai mais de 500 pessoas. Mas aquele lugar nunca foi habitado por mais de 2 pessoas. Aí já tem 500. A pessoa vai reclamar, mas só, fizeram necessidade no banheiro e não deram descarga. Nunca aconteceu isso. Tá, porque só tinha 2 pessoas, agora tem 500. Vai acontecer alguma uma coisa Cara, ou e outra, se né, isso meu? se torna recorrente, né, vira um costume, pô, a pessoa que tem ali o poder, né, o microfone, você tá ali organizando, tem que pesar na mente da molecada, falar, Uhum, olha, por causa de meia dúzia que tá fazendo, né, fazendo merda aí,
nós vamos perder espaço, nós vamos perder a imagem, vai queimar o filme aqui. Então vai trabalhando isso, porque senão faz o quê? Né? É. Mete a polícia pra estragar o negócio, Então, acha que tá tudo certo quando a molecada tá só dentro de casa na frente do computador, aí tá tudo certo, ninguém tá fazendo nada, Uhum. né? A gente tem que aprender a lidar também. É o que ele falou, mas enche muita gente, é muita gente, cara. Isso. Então você não tem um controle. Eu já vi moleque falar pra mim, falar, mano, pô, eu tava ali, fui no calor do momento, peguei um canetão e risquei. Na hora que eu risquei, o policial veio, pá. Então, velho, vai comendo na mente também, né? Nem tudo é proibir, porque a gente já sabe essa estratégia da proibição no Uhum. que dá. Então, assim, é trocar a ideia, aproveitar que a cidade tem essas referências, como o Soul é, né? Uhum. E, pô, no momento que tá numa organização, no evento, fala, cara, se você fizer isso aí que você tá fazendo, vai queimar todo mundo aqui. Aí é a hora que o coletivo começa a cobrar o um. Uhum. Como a gente fazia lá no KQJ, sim, falou, mano, todo mundo tem que cobrar o moleque. Se o moleque causar, vai estragar o momento de todo mundo. Então a gente tem que sim, trabalhar nesse sentido, né? sim. E até porque é um momento também para até a prefeitura, a gestão, rever os seus conceitos também em relação a investimentos e políticas públicas para jovens. Porque eles têm poucos recursos, meu. O que é mais esperado na semana é a Batalha da Matrix. Mas se tivesse outros eventos também, se tivesse a presença também até dos gestores nesses eventos para conhecer também, né? Então não ouvir de pessoas que não conhecem ou que têm preconceito. Então vai formar um conceito dentro disso, né? Tenha um pós-conceito, vai lá, veja como é que é, vê o nosso trabalho, vê o que é a cultura hip hop, vê os valores que a gente quer mostrar, né? Vê a missão do hip hop, os propósitos, os projetos, os resgates que a gente faz. Então eles não veem isso, né? Então eles Impacto social, né? Você preencher lacunas deixadas por eles mesmos. sim. Então de certa forma, é um dedo na ferida deles também, porque a gente está fazendo coisa que eles não estão fazendo. E não estamos recebendo para isso, né? Maravilha. Agora eu quero ouvir um pouquinho como o Soul, o Alexander, né? Ele encontrou, lógico, que à medida que a gente vai ouvindo aqui um pouquinho da sua história e tal, a gente já percebe, né? Mas quando foi o estalo que o Soul entendeu que ele ia deixar a dança, ia estudar, ia se tornar o psicólogo? E bom, vamos nessa linha, porque eu encontrei o Soul também num momento aí, anos atrás, que ele falou, velho, pô, da hora, né? Como psicólogo, tô realizado, é isso e tal. Mas a dança tá ali, ó. Oi, sumido. Lembra de mim? Vamos voltar à arte, né? E aí veio também a música, né? O rap e tal. Vai lá. Uhum. Então, é, eu comecei a pensar na faculdade de psicologia pelo seguinte: eu sempre quis, assim, quando eu comecei a dar aulas e comecei a entrar nessa questão da periferia, de trocar uma ideia e tudo mais, pensei, meu, o que eu poderia fazer pela comunidade, pelos meus, né? Porque a dança eu já sei dançar, então já consigo utilizar como ferramenta. Só que às vezes vinha alguns desabafos, algumas queixas assim que eu ficava, vixe, meu, e agora, meu? Como que eu vou dar uma devolutiva? Como que eu vou falar alguma coisa? E aí foi que eu pensei em psicologia. Só que até então eu tinha deixado lá em stand-by. E aí eu comecei a trabalhar no projeto Tempo de Escola, que chegou uma época que todo mundo era obrigado a fazer uma faculdade, senão Uhum. é rua. Tem que ter ensino superior. Eu peguei essa transição aí. Não. Se não faz, meu. E aí foi que eu fui para psicologia. Muitas pessoas pensaram, por que você não faz educação física, né? Porque você é dançarino e tudo, né? Aí eu pensava, meu, trabalhar com o corpo eu já manjo um pouquinho, né? Então, eu quero aprender a trabalhar com a mente também, né? Porque não dá para separar um do outro, né? E aí comecei a fazer psicologia. Só que nesses tempos trabalhando, fiquei 6 anos trabalhando com psicologia. Parei de dançar break. Nessa que eu parei de dançar break, e aí veio a questão do pertencimento. Meu, não tô vendo mais a minha galera, o meu pessoal. Eu tô numa equipe dentro da unidade, mas são colegas de trabalho. E quando eu dançava, meu, ao mesmo tempo que eram meus alunos, eram meus colegas, era parte da minha crew, era a minha banca, era a pessoa que eu desabafava e não tinha mais isso. E aí eu comecei a deprimir, meu. Eu, como psicólogo, trabalhando com transtorno grave e persistente, estava deprimindo por falta de hip hop na veia, né? Então eu comecei a cantar rap. Falei, meu, vou começar a escrever aí, me desabafar, né? Então comecei a cantar rap. Até que deu certo, né, meu? Que o pessoal curtiu também eu cantando. Só que depois de um tempo,
eu fui convidado para fazer uma apresentação de rap no CAPES Infantil. E ali eu chamei o pessoal Nada Leviano, chamei o MC Daniel, do Maloca Imperial, e os adolescentes olhando e falando, caramba, meu, eu quero fazer isso. E aí alguns enxergava eu ali, né? Eu olhava nos olhos daquele molequinho lá, vendo eu cantando assim, e ele querendo fazer o que eu faço, né? Uhum. E aí eu percebi que, meu, pra mim o hip hop, essa questão de estar à frente ainda não parou, né? E aí me ofereceram a proposta de voltar pro CAPES infantil, de ir pro CAPES infantil, sair do CAPES adulto, porque o CAPES infantil é aquela ideia, é vivência, não é ficar conversando e tal, né? Uhum. É através de oficinas, da questão artística, cultural, que vai puxando muitos jovens e adolescentes. Topei, tô há 2 semanas no CAPES infantil, tô com um grupo agora voltando a dançar break, né? Mas no sentido assim de ensinar, né? Sei. E agora tô todo travado, não consigo participar de Uhum. campeonato dessas coisas, não. Mas passar isso pra frente, cara, eu acho que eu pensava, meu, passar o cajado já era, né? Já tem o Sarará, tem a Taizinha, tem o Mauri, tem um pessoal aí que tá levando o break adiante, né? Eu pensei, agora eu vou dar uma sossegada. Igual você falou, o break acenou, eu falei, opa, Uhum. tô aí sumido, tô aqui, ó. E aí, voltei, né? Com a meu ex, né, o break, né? E aí, tô nessa ideia, assim, de utilizar também como uma ferramenta terapêutica. E agora, assim, eu sou psicólogo, né? Então agora eu consigo é, ser mais diretivo também dentro disso. Então, Fazer o que já vem fazendo faz tempo, mas de uma forma mais profissional, mais técnico, com mais conhecimento, né? sim. Então, e falando nisso, tive uma experiência muito legal que eu estava num evento aí de pagode e tal. Aí chegou um moleque aí, ele tem mais ou menos 30 anos, né? E ele perguntou quem, pô, você quer o Soul? Eu falei, sim, sou eu. Sou. Eu sou o Soul. Aí ele, cara, você me deu aula ali, meu. Eu tava no orfanato, eu tava numa casa de acolhida. E eu lembro que você dava aula lá como voluntário, realmente, né? Fiquei um tempo lá prestando voluntariado, né? No orfanato, uma casa de acolhida. E Uhum. ele falou, meu, você ensinou eu a dançar, mais meus 8 irmãos, cara. E eu lembro que quando todo mundo aprendia os passos mais rápido, e eu demorava mais, você ficava até o finalzinho para me ensinar, fazer cada movimento, tudo mais. Eu aprendi. Hoje eu sou dançarino, eu danço em tais lugares, fui falando dos lugares lá que ele dança. E ele falou: Meu, você salvou a minha vida. Eu falei: Como assim, meu? Ele falou: Meu, eu comecei a treinar, meu. E eu tava muito revoltado na época. Ele falou: Sou, você não. Porque naquela época eu não conversava assim com as crianças, né? Que não, até nem podia acessar tantas informações, né? Mas ele falou: Meu, ali você estava dando aula para crianças que sofreram diversos tipos de De abuso, abuso. abandono, pessoas que foram ameaçadas, que viram os pais morrendo, e você ensinou a dançar. E eles estavam ali esperando você chegar para aprender a dançar com você, cara. E eu falei, meu, mas eu nem troquei ideia com ninguém. Ele falou, meu, a gente não queria trocar ideia, a gente queria alguma coisa para distrair, porque ninguém tratava a gente bem, nem os próprios funcionários do lugar tratavam a gente bem. Você é o único que chegava lá, tratava a gente mó bem, ensinava a gente a dançar e não ficava com dó, passando a mão na cabeça, falando, ai, tadinho de estar sua mãe, acessando coisa que a gente não queria acessar, a gente queria esquecer, cara. Você só ensinou a dançar, meu, só faz isso, meu. Que eu falei que ia voltar aqui pro CAPES infantil, e aí ele falou, meu, só ensina a dançar, meu. Essa coisa de psicólogo é legal e tal, mas o que você fazia, meu, já era o suficiente pra nós. Então isso mexeu bastante, mano, comigo, né? Eu ia pedir um último relato, mas esse É, aí. isso é bom, isso Esse é bom, aí. é. Cara. Então, isso aí me tocou. E foi semana passada isso daí. Foi. Ó, hoje estamos numa terça-feira, né? Foi sábado. Ô, Sou, também dá pra você começar a desconfiar que você tá ficando velho, né? Ô, Quando um cara de 30 É, anos chega e fala, pô, você me deu aula quando eu era criancinha, mas os irmãozinhos e tal, aí você fala, opa, como assim? tô 39, velho. Aí, pô, um jovem. Um jovem. 39. Quando eu dei aula pra ele, acho que eu tinha o quê? 19 anos, né? Não, Eu tinha 10, é né? isso que é legal também, né? Às vezes o pessoal fala esse negócio de idade e tal, mas quando a pessoa começa logo, começa cedo, dá isso mesmo, né? O cara com É. 30 anos já tem experiência, É. já tem aluno que cresceu, né? É legal. Então, tem até uma menina que tá fazendo psicologia que foi aluna também. Poxa, Na época do tempo de escola, essa menina tinha 10 anos. caramba. Então, e isso é muito legal, né? Que as pessoas veem a gente como referência, assim, né? E quando você olha pra trás, assim, você vê a sua trajetória, a sua caminhada, que igual o Sarará, quando ele chegou, ele falou, Sou, você começou a dar aula pra gente, ó, há muito tempo. Não tinha esse negócio de Instagram, Facebook.
E São Bernardo tem quase 1 milhão de habitantes. Se existisse essa coisa do Instagram, de ficar registrando tudo, vocês seriam quase uma subcelebridade aí, mas teria quase 1 milhão aí. Ele Mano. falou aqui. Ele falou. Ele trocou essa ideia comigo, assim, ele falou, meu, e eu vou... E esse livro tá pra eternizar, meu. Porque o que você fez pela cultura, a gente vai esperar você morrer pra te homenagear, meu. Então, assim, se os outros não viram o corre que você fez, meu, aqui já é uma prova que, pra mim, você foi muito importante, né? Porque eu cheguei a dar aula na quebrada dele também, né? Que era no Sim, PET. sim. Ele chegou a ir no lugar e eu coloquei ele na frente pra dar aula pro próprio pessoal da quebrada dele, meu. Então aí que ele falou, meu, vou começar a dar aula, começou a dar aula de break também, começou a fazer grafite, né? Então isso que é legal, meu. Então, com certeza, você se enxerga como uma referência, né? Uma referência que muitas vezes é o que a molecada precisa mesmo. Porque referência ruim, negativa, a gente sempre tem em todo lugar. E as pessoas estão todo o tempo, né? Dizendo sobre o que falta no mundo. O mundo deveria ser melhor por causa disso. As pessoas deveriam ser assim, assado. Mas é difícil as pessoas colocar com essa responsabilidade. Não, o que eu posso fazer diferente? E você é essa referência de pessoa que veio da quebrada, mas também como um homem negro, né? Que às vezes talvez falte essa referência, alguém próximo, alguém aqui, possível, não um jogador de futebol lá não sei aonde que tá, não, alguém aqui, tá aqui na cidade, o cara, pô, é daqui da quebrada, tá aqui conversando com a gente olho no olho. Acho que até entra um pouquinho no que a gente tava falando, pô, dançarino que consegue dançar, não, né, pra alguém famoso, até, às vezes até o pessoal fala que é uma traição, mas assim, você é um cara que se sustenta da arte, você é um cara que deu certo, novamente, um homem periférico, preto, que deu certo, não deu certo só na dança, não, E o que cara virou que psicólogo, o encontrou cara outros caminhos, né? Além da... tem alternativa e consegue vir, e a pessoa, sim, fala, mano, esse soul parece comigo, velho. Ou seja, quando você tava falando que o moleque te olhou e viu a possibilidade e tal, eu já vi a cena do moleque se refletindo no olhar dele, ou sou refletindo no olhar do moleque. Eu falo, mano, é possível. Quer dizer, eu tenho outras referências. A referência não é só o cara É que isso. dá mancada lá no bairro. Tem outra referência aqui, né? Isso Que é aquele negócio, né, meu? Que é uma coisa que a gente sempre conversa, assim, que falta referência, né? Falta referência na quebrada, né? Falta referência, assim, e muitas vezes, tipo, o pai do Chris, tá ligado? É quase raro, né? Então falta referência paterna, falta referência em vários aspectos, né? E às vezes falta referência, assim, tipo, do grupo, do mano, assim, que, mano, tá lá, que acende, mas que volta, né? Que traz, que volta. né? E que volta, acho que mais do que isso, né, velho? Não, Então, e a às vezes... parada da arte. Mas continua. E às vezes, tipo assim, eu percebo isso, assim, um olhar um pouco mais crítico, assim, pra dentro, pra molecada de hoje em dia, mano, da periferia, da quebrada, que é o quê? Eles são muito dentro, assim, rede social, a música deles, e muito fechado em suas bolhas. E não tem, parece que não tá conseguindo ver a capacidade de olhar, meu, minimamente que a referência tá ali do seu lado, entendeu? É humano, tipo, questão de acessar. E assim, é legal que esse cara que é acessível e que acessa os outros também. É uma referência para nós também, né? O seu trabalho e tal é uma referência para nós, assim como essas pessoas que tá também nos mesmos lugares, que também tá fazendo o nosso trabalho aí dentro do campo da arte, mas é uma referência, sim, tá? E uma referência possível, né? Uma Possível, referência próxima. possível, é. E a parada da arte sempre vai chamar. Pessoal, dica, gestores, dica. A parada da arte sempre vai chamar a juventude. Isso é uma arma, cara. A arte é uma arma, porque você citou, né, o pai do Cristo e tal. Mano, às vezes às vezes não, tem uns caras firmeza pra caramba lá na quebrada. Só que tem isso da molecada se vislumbrar com o cara que apareceu na TV, o cara que canta, Com o cara que não sei o quê, MC pá, não sei da o quê. moto, Mano, tem um neguinho lá na esquina, mano, que se virou a vida toda. O cara conquistou a sua casa, o cara criou seus filhos, o cara firmeza, trabalhou em vários bagulhos, tipo o Seu Madruga, né? Porque a gente vive em ciclo econômico. Sim. Tem gente que é criativo, mano. Num ano ele tá com uma padariazinha, no outro ano ele tá servendo de pedreiro, no outro... Pô, tem várias pessoas assim. Só que às vezes passa desapercebido, cara.
Pô, vem um cara que dança, que canta, que virou psicólogo, chama a molecada, chama o olhar da molecada. Uhum. E aí é isso, é uma referência de conduta até, né? Uhum. Você não é só um cara que dança bem. Ó as ideias, né? Ó o Uhum. que fala, ó o que traz. Então, realmente, essa referência é fortíssima, né? É. E pra você ver essa parada, meu, tem uma menina que ela participa de batalhas de rima, que é a K-Switch. Vou até falar o nome dela, porque acho que ela tá fazendo um corre bem legal, assim, né? O nome dela é K-Switch. É uma menina que tem 16 anos. Ela é líder do Grêmio, do Grêmio da escola dela. Do Grêmio Estudantil. E ela me fez um convite. Ela falou: Ó, Sou, eu gostaria que você desse uma palestra na escola falando sobre saúde mental, sobre bullying, pro pessoal do primeiro, segundo e terceiro ano. Falei: Ó, demorou, cara, bora aí. E aí, o legal que foi a iniciativa, assim, dos próprios alunos. Uhum. E lá, meu, eu levei um amigo meu que ele é dentista, o Caio, e o Rica, skatista profissional. Meu, a gente foi lá e o Caio, ele canta rap, e falou assim, ó, que tá aqui o Caio, olha, é rapper e dentista. Todo mundo, eu sou ó, b-boy, sou rapper, sou psicólogo. Tá aqui o Rica, skatista profissional, todo mundo, sabe? Quer identificação, poxa, eu posso cantar rap, ou seja, eu faço parte de uma cultura urbana e tô fazendo um barato que é um serviço, assim, elitizado, de certa forma, né? Porque o cara é dentista, né? Uhum. Sim. E aí, psicólogo também, tem essa questão, né? E trazer um menino assim, urbano, assim, tal, skatista profissional, com patrocínios, caramba, né? Então eu vejo que o hip hop, ele respinga até na minha profissão, né, como psicólogo. Porque eu tenho um diferencial que eu sou aquele psicólogo extramuro que a gente fala, né? Meu, a minha psicologia, minha terapia é fora do muro. Né? Naquela sala ali, Uhum. conte-me sobre a tua vida e tal. Não, é sair, trocar ideia. Então lá eu falei um pouco da minha vivência, da minha experiência com break, com hip hop, mostrei o livro para os adolescentes lá. O meu amigo Caio estava lá presente também, né, que é o dentista. E isso foi muito legal de verem assim, da questão de a possibilidade. Poxa, eu posso. Eu não tô lá para falar assim, ó, você quer cantar um funk? Não, não vai dar certo não. Fala, mano, você pode ser funkeiro e médico. Uhum. Você pode ser funkeiro e dentista e psicólogo. Você pode ser o que você quiser, cara. É possível. Uhum. Né? Você pode ser um skatista profissional aí, meu. Né? Mas vamos estudar, vamos pra frente, vamos se informar, meu. Então, e aí eu recebi um feedback da diretora da escola, de familiares também que pediram até meu número para falar, poxa, ó, meu filho, minha filha se identificou muito com você, gostaria que você conversasse mais, ou que você fosse em outros projetos da escola, de conversar com os pais, pô. E isso que eu tô fazendo é hip hop, meu. Sim, isso aí. Isso que eu tô fazendo é hip hop. Isso mesmo. E aí, assim, e aí aquela coisa do conhecimento sendo passado, mas com vivência. Uhum. Né? Então, assim, vamos falar assim, no lugar de fala. Sim. Eu vivi isso daí, eu posso falar isso daí. Eu não só estudei. Não é Né? só teoria, né, cara? E traz mais veracidade naquilo que você Sim. fala, né? Você tem mais autonomia para falar sobre isso, né? Pense mais até. Então, eu vejo que o hip hop não sai de mim, eu posso ir pra profissão que for, meu. Tá no coração, assim, tá na veia, então não. Eu tava deprimindo porque não tava na minha veia, né, meu? Sim. Uhum. Então agora eu tô Tava me sentindo mais explodindo, energizado, tava né, meu? explodindo, né? Eu tava só psicólogo. Meu, eu tenho que viver um pouco da cultura ainda, meu. Eu tenho eu vivo disso e isso me faz viver, Uhum. né? Me faz ter um propósito, né? Que foi o que fez aí pra psicologia. Né? Não tinha Então, como abandonar de vez, né? é igual assim, você tá com uma pessoa que te ama, fala, não, vou te ajudar a ir pra tal lugar lá. Aí eu vou lá, me formo, não quero mais você. Tchau. É. Você me trouxe, agora sai fora. O break me trouxe, né, pra psicologia, de repente faço psicologia e deixo o break. Sim. Fala, não, a break tá lá, poxa, caramba, hein? Olha só, tantos anos juntos, quantas pessoas nós conhecemos. Esqueceu de mim, né? Foi estudar, foi pra Não, faculdade, virou outra pessoa. então, sou o filho pródigo do break. Ô, Sou, mas assim, quando você vai para psicologia, você vai para psicologia por quê exatamente? Assim, só tinha uma questão de financeira também, de tipo, meu, preciso ter uma condição melhor aqui também, qual que é? A minha ideia era ser psicólogo social, meu. Que antes eu pensava na dança como o meu principal trabalho ali. Eu Uhum. queria ensinar a dançar. Depois de um tempo que eu comecei para as comunidades, eu via que eu podia usar a dança como um mecanismo de resgate. E eu pensei, meu, eu vou me profissionalizar na fala, nas abordagens,
E a dança eu já sei, né? Ensinar as coreografias, os passos, né? Agora eu quero aprender a direcionar, né? A ser um norteador na vida dessas crianças, desses adolescentes. E aí a minha ideia era ser um psicólogo social, vamos dizer assim. Uhum. Só que eu acabei indo parar na psicologia clínica. E aí eu fiquei durante 6 anos. Ainda tô, né? Se for ver, né? Centro de atenção psicossocial é uma questão clínica. Só que agora eu consigo ir para a parte da cultura. Então, assim, não pensei só no dinheiro, né? Uhum. Mas eu pensei em me preparar melhor, né? Em questão de conhecimentos, assim. E de ser exemplo também. Então tem isso também, né? Uhum. Porque, poxa, era muito difícil eu me ver dentro de uma faculdade. Era muito difícil ver alguém da minha cor dentro de uma faculdade. Uhum. É um preto retinto numa faculdade, né? Uhum. Então, isso para mim, não tinha nenhuma referência. Um psicólogo preto na faculdade, Vai ser. mas eu sou referência. Uhum. Né? Então eu falo assim, referência, né? Seja ou tenha, né? Seja e tenha referências, né? Então isso que eu busquei, né? Dentro da psicologia, né? Não foi algo pensando no dinheiro, mas pensando nas minhas abordagens mesmo. Seja a mudança que você quer no É mundo. isso, é isso. Cara, você sabe que a gente já vai, né? Já tá Aquele dando, momento né? triste, Aquele né? já tá dando, né, o horário. Tá dando. É isso, é isso. É, último recadinho? E a confissão, você falou que ia fazer? Eu já fiz, já. Qual a Era confissão? aquela que eu fui fazer o curso Do DJ? de DJ. Ah, tá. Era isso. É que eu acho que eu Aquele não tinha comentado. arma. E aí quando vem, É. é só isso? A É gente só pensou isso, que, é. pô, uma coisa muito mais grave. Eu fiz isso, fiz aquilo. Se quiser aproveitar o momento também. Fala assim, Eu eu fui deixei- racionais, Eu deixei de ficar falando demais. Né? É, tá encaminhando pra isso, né? Não é legal quando as pessoas têm a surpresa, né? Pô, mas você faz isso. Mas é isso. Cara, bom, eu avisei que ia ser rápido, né? É aquele momento assim pra você falar algo que você acha importante ou legal de falar e não teve oportunidade, ou mesmo pensar na galera que tá assistindo. Às vezes é uma galera que já tá dentro do tema ou não, veio por curiosidade, se achar importante, uma molecada, às vezes mais jovens, se você achar que tem algo importante pra falar pra eles, esse é o momento pra gente finalizar aqui. Cara, quero terminar com uma frase que eu ouvi quando eu tinha 15 anos e que me marca até hoje. E eu uso tanto dentro da psicologia quanto na dança, né? Eu sempre utilizei essa frase, assim, que teve muita importância para mim, do Martin Luther King, que ele fala assim: a pessoa que não encontrou um propósito para lutar até a morte ainda não compreendeu o sentido da vida. E aí é pensar numa razão, né? Por que que eu luto? Porque o sofrimento a gente vai sofrer, mano. A vida ela vai trazer o sofrimento. Mas quando você tem um propósito, você fala, meu, tô sofrendo, mas vai valer a pena. Vou continuar, o chão pode abrir, o céu pode cair, mas eu vou alcançar o meu propósito. Então, é isso, né? Quando a gente tem um propósito, a gente compreende o sentido da vida. Mas quando a gente não tem um propósito, meu, você não entende, né? Você não entende o porquê que tá acontecendo isso com você. Mas quando você tem um propósito, você pensa, meu, pra que tá acontecendo? E isso visa sempre estar fortalecendo a gente, né? Um fortalecimento espiritual e emocional. Então, é algo que me fortaleceu bastante e que eu vejo que fortaleceram outras pessoas também, de buscar um sentido. Então, na época que eu pichava lá, que eu era adolescente e tudo, falava, "Mano, polícia pode me bater, posso morrer caindo de um prédio, mas eu, pelo menos eu subi num prédio mais alto. O propósito era muito vago. Mas eu não, é aquela coisa assim, eu não tenho nada a perder. E hoje eu tenho. Né? Então, é pensar nisso, né? Então, aquele que não encontrou uma razão para lutar até a morte, ainda não compreendeu o sentido da vida. É isso. Siga em frente. Fechou? Maravilha. É isso aí, danadão. É isso. Ó. Vixe, antes dos cortes já tem vários vídeos já pra subir, mas é isso, galera. Alguém aí quer amendoim? Amendocrem? Amém? Ó, Doinha. agradecemos aí, agradeço ao convidado pela boa vontade, pela boa conversa, agradeço o Diego, parceiro, mais uma vez, agradeço o Borges aí no apoio técnico de sempre, e especialmente você, não deixe de ver os outros episódios que tem aí no canal, aí na lista, tá, pessoal? E espero que tenham gostado, tenho certeza que gostaram, e volte sempre. É isso. Valeu, obrigado. Falou! Opa.